Tomei um soco do sol na cara, meu despertador natural. Lavei o rosto, saí pro quintal. Cansei de telejornal de sangue, carne espirrando. Pensei em fazer uns versos vegetarianos. Falei com Deus. Em 2018, houve um aumento da matança de animais para o consumo humano. Segundo dados do IBGE, no primeiro semestre foram abatidos 3 milhões de bovinos, 2 milhões de suínos e mais de 6 milhões de aves. Apesar desse consumo, cerca de 5 milhões de pessoas já praticam o veganismo no país, tornando o mercado vegano mais atraente, gerando uma alta de 40% ao ano, de acordo com o E+, do Estadão Online. O veganismo não é só uma questão de tirar carne ou derivados animais. O veganismo é um consumo consciente. Nós paramos de consumir produtos que são testados em animais, a gente deixa de consumir couro, a gente deixa de consumir alimentos que promovem desmatamento. Não só os testes em animais, mas também a tua roupa. Você começa a pensar no teu consumo. Eu estou consumindo isso por quê? A Sociedade Vegetariana Brasileira, ela classifica assim, na verdade. Ovo-lacto-vegetariano são os vegetarianos que consomem ovos, laticínios. O lacto-vegetariano é aquele que não consome as carnes, mas não consome ovos também, mas ainda mantém o uso de laticínios. O ovo-vegetariano é aquele que não consome as carnes, nem os laticínios, mas mantém os ovos. E o vegetariano estrito é aquele vegetariano que não consome nem ovos e nem laticínios. Então, nada de origem animal na alimentação. Vegano, aí já é uma outra história, tem a história da filosofia, do estilo de vida, aí o vegano se preocupa também com a vestimenta, com os produtos, se são testados ou não em animais. Depois que eu me tornei vegana, eu parei para pensar no que eu estou consumindo, o que eu vou colocar no meu prato, quem que eu estou alimentando. Então o veganismo ele vai além disso, né? Ele vai além da restrição de alimentos de origem animal. O vegano ele não consome nenhum produto que seja testado ou que influencie nessa cadeia produtiva com o desmatamento, por exemplo, com o consumo excessivo de água. Então é todo um consumo consciente. Ser vegano é ter um consumo consciente. Eu vejo que consumir coisas que vieram de animais, antes eu não pensava assim porque eu não conhecia. Eu só via aquele pedaço de carne no açougue pronto, eu só via o leite na caixinha já pronto, mas não pensava no antes, no caminho que levou para chegar daquele jeito. E assistindo documentários, vendo informações sobre isso, eu mudei a consciência sobre esse alimento. Então eu olho para a carne, eu olho para o leite não mais como um alimento, que eu vou querer ter prazer naquilo, que eu quero aquilo para a minha vida. Porque eu já sei que nutricionalmente falando eu não preciso, mas seria parte do prazer. Mas olhando aquilo eu falo, vale a pena eu ter prazer e por trás disso veio um sofrimento animal. Eu sei que eu não parar de consumir não vai parar a indústria, mas eu já não quero fazer parte disso. Fim de semana se aproxima, quero me esbaldar. Tem feriado, ô menina, quero te convidar. Vou procurar divertimento, que a gente possa ir. Se encontrar com a galera, vamos nos divertir. Farra do boi, eu não vou não. Então rodeio, ai que costume feio. E vaquejada, não vou ficar calada, não me bate no meio dessa presepada. Eu sempre gostei muito de animais, sempre tive uma relação muito boa com eles. E aí, quando eu ganhei as minhas cachorras, né, do meu marido, eu comecei a me interessar mais. Então eu comecei a visitar abrigo de cachorros, de rua, e comecei a tomar conhecimento de uma realidade que até então eu não conhecia. Bom, minha história até chegar aqui no veganismo, né? Eu fui professora por algum tempo, fui professora universitária e depois professora do ensino médio. E no ensino médio eu comecei a trabalhar ali com a garotada, né, com os meus alunos, sobre direitos dos animais. Isso me fez pensar um pouquinho, né, nessa própria condição que eu estava discutindo com eles e descobri então que o veganismo seria uma saída ética para tudo isso que a gente sabe que acontece com os animais e a gente muitas vezes não sabe como lidar. Eu nasci onívora como todo mundo que eu conheço, né? E lógico, tive muito amor pelos animais desde que eu me conheço por gente. A partir daí
as coisas vão acontecendo, vão andando, você vai descobrindo coisas, vai procurando saber outras. E eu acabei me tornando vegana por procurar saber informações. Então, assim, as pessoas às vezes elas ficam dentro da sua bolha de conformismo, aquilo que você sabe tá bom para você, tá dentro do seu espaço, ou você vai atrás para buscar informações e tentar mudar a vida de alguém. Com 12 anos, eu pedi para minha mãe para ser voluntária num canil da USP, que resgatava animais de rua. E aí, indo lá cuidar dos animais, acabei conhecendo uma pessoa que era vegana. E aí ele começou a conversar comigo sobre isso de eu gostar muito dos animais, mas ainda me alimentar de animais. E aí, então, eu comecei a questionar, assistir documentário, na época Carne é Fraca, comecei a ver alguns sites. E aí eu decidi parar de comer carne. Aí com 15 anos eu me tornei vegana. Que aí eu vi que sendo vegetariana acho que não estava ajudando bastante o quanto eu imaginava os animais. Aí decidi parar com tudo. Existem animais sendo mortos por uma finalidade cruel, que é só pra gente se alimentar, só pra gente digerir esse animal, e é egoísmo, isso é egoísmo puro. E isso é uma causa, é não se alimentar de animais, não usar nada de produto de origem animal e ponto, sabe? Não tem que ficar criando esse mundo todo, um mercado, essa visão midiática dentro de um sistema que bloqueia a causa. Então, assim, no dia a dia, a alimentação vegana ela é muito simples, né? As pessoas tendem a achar que isso é muito complicado, mas na verdade não é, tá? O que um vegano consome? Tudo menos o que não venha de origem animal. Então, do ponto de vista da alimentação, ele pode comer frutas, verduras, grãos, come coisas normais como todo mundo, bolo, tem também iogurtes, queijos, mas tudo de origem vegetal. Eu e ela, a gente come muita fruta, umas 5 por dia cada uma, pelo menos. E arroz integral, feijão, eu compro muito feijão, eu gosto de comprar muitas sementes, chia, linhaça, super importante até pelo ômega 3. Ela come tudo isso e eu também. Mas assim, eu compro muitas folhas, legumes, verduras. E hortifruti é uma coisa que eu faço toda semana. Nós temos uma biodiversidade enorme, não só de natureza, de plantas, enfim, mas também de vegetais. Então a gente deixou de consumir vegetais para consumir carne. Você substituiu arroz, feijão, a salada, enfim, e a carne, você deixou a salada de lado e passou a consumir principalmente carne. Eu consumo muito arroz, feijão, consumo muita rúcula, muito alface, muito tomate, muito legume, muita verdura, tá? Eu não minto, não. Eu não entro nessa galera que consome pizza, pastel todo dia, lanche, que tem vegano tem de tudo aí, entendeu? Tem pastel, pizza, hambúrguer, cachorro quente, tudo tem vegano, mas eu não sou dessa linha. Então em casa a gente foca na compra da hortifrutas e gasta bem menos, entendeu? A gente gasta 60 conto por semana para comer pra caramba. Entendeu? Se um restaurante, por exemplo, convencional, adotar algum produto sem nada de origem animal, eu acho que seria importante. É importante porque é uma evolução, entendeu? Mas eu acho que também tem a questão do capitalismo, dele entrar invadindo esse meio e começar a tornar o veganismo um produto, entendeu? Eu acho também isso um pouco falho, eu acho um problema grande, entendeu? Porque as coisas vão tomando outros caminhos. Os de costelos, de picanha, de carne angus, né, que são carnes assim, mais comuns, além de serem mais comuns, elas são assim, a preferência das pessoas, né? Com o tempo a gente decidiu abrir essa gama, vamos colocar um de frango, um de peixe, porque a gente decidiu realmente focar muito na hamburgueria, como ter um mix completo de hambúrguer na região. Tá? E aí, posteriormente, devido a várias sugestões de clientes nossos que vinham lanchar e tudo, falava, olha, só falta um vegano. Porque o que acontece com o vegano muitas vezes é isso. Às vezes ele quer ir num local e ele, ou ele vai comer batata frita, se essa batata não for frita no mesmo óleo do que o frango a passarinho, né? Porque aí ele não vai preferir não comer, porque vai vir com o gosto e isso pode ser desagradável. Então, assim, à medida que esses restaurantes vão trazendo opções, a pessoa se sente mais incluída socialmente.
prato ideal seria metade do prato salada, saladas cruas, coloridas, então você pode colocar aí alface, tomate, beterraba, você pode colocar cenoura, você pode colocar abobrinha, berinjela, enfim, uma outra parte ali, 1/4 seriam de vegetais, né, mais 1/4 de arroz e feijão, uma boa proporção. Então, as leguminosas, tem um grupo que chama leguminosas nos alimentos, que é composta pelos feijões, grão de bico, lentilha, ervilha e soja. Então, esses grãos, eles vão oferecer proteína suficiente. Então, se você tira as carnes, se você tem alguma leguminosa no prato, já vai fazer toda a diferença. A leguminosa também possui ferro. Então, os feijões, eles vão ter proteína, vão ter ferro. Além disso, tem zinco no feijão, que também um pouquinho tem na carne. As pessoas ficam com medo de perder zinco, ficar com unha fraca. Então, na leguminosa também tem. Além disso, tem proteína, ferro, zinco e cálcio. Se a gente for pensar, o leite ele tem células somáticas. O que seria isso? São células de inflamação. Se a gente for pensar, a vaca, ela tem ali o bebê, enfim, e ela tem mastite muitas vezes porque elas são ordenhadas com aquelas máquinas. E aquelas máquinas, elas sugam as mamas e aquelas mamas, elas se partem. Imagina, ela vai sofrer sucção todos os dias e ela tem que tomar ali não só os anti-inflamatórios, como também muitas vezes antibióticos porque elas desenvolvem mastite. Então elas têm ali, a gente está tomando pus, né? A gente nasceu com isso, né? Você nasce, completa uma certa idade, sua mãe já taca leite em você, sucrilhos com leite, você passa dos 5 aos 10 anos consumindo leite com sucrilhos, aí você tem 15 anos, você quer tomar leite com Toddy porque a vaquinha da TV tá dançando, entendeu? A gente cresce assim, doutrinado, entendeu? É uma doutrina. Os principais riscos são referentes a deficiências nutricionais que podem surgir. Então, por exemplo, o cálcio. A nossa principal fonte de cálcio são os laticínios, leite, iogurte, queijo. Então, quando nós tiramos esses produtos da nossa dieta, existe um risco de desenvolver deficiência, levando a um defeito de mineralização óssea, que é essa osteomalácia, um osso mais fraco, propenso a encurvamento, fraturas de fragilidade, fraqueza muscular. Se você não tiver magnésio, você não vai conseguir absorver esse excesso de cálcio. Quando você tem muito cálcio, você vai, na verdade, ou você pode ter aí o seu sistema renal, né? Você vai ter algum problema renal ao longo dos anos, pode desenvolver pedras nos rins, por exemplo. Então, se você não tem magnésio, que está principalmente nas sementes, né, e oleaginosas, e alguns alimentos também de cor verde, se você não consome magnésio, você não fixa cálcio. Então não adianta nada você dar cálcio para o teu filho, leite, achando que vai ter cálcio, se ele não consumir frutas, vegetais, se ele não tiver uma dieta balanceada. Então o leite é um mito. Muito dolorido, sabe? Porque eu me coloco no lugar deles. Eu me coloco como se eu estivesse dentro daqueles lugares, preso, e indo para um abatedouro, indo para um lugar onde vão me matar para alguém poder consumir a minha carne, entendeu? Por que o ser humano está fazendo isso? Qual que é o fim disso? Passar um pedaço de carne no paladar? Será que é tão importante assim o nosso paladar? Ele vale mais do que o coração, vale mais do que uma vida, vale mais do que você olhar nos olhos do animal, que é extremamente manso, sabe, bondoso, e falar, olha, vem cá que você precisa morrer para eu poder sentir um sabor na minha boca, né? Que ponto que a gente está chegando? Eu acho que é um negócio estratosférico a quantidade de maldade que a gente está fazendo. A gente precisa parar para pensar um pouco. A gente não tem como pedir compaixão se a gente não tem compaixão pelo outro.